11 horas e 10 minutos, nós vamos falar agora sobre o trabalho e o papel do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o COMEM, com o presidente Sérgio Luiz Santos, que está aqui com a gente. Oi, Sérgio, bom dia, obrigado pela visita. Obrigado, Jorge, pelo convite, pela oportunidade de falarmos acerca desse assunto tão relevante para a nossa comunidade. Eu acho que a gente podia começar explicando para a nossa audiência o que é o COMEM, né? O COMEM é um conselho municipal onde nós conversamos muito acerca de políticas públicas sobre drogas. Drogas é um problema que tem afetado toda a nossa sociedade e como conselho nós conversamos acerca qual vai ser o papel não somente do município, mas também da sociedade civil, como enfrentar esse problema, como cuidar a questão de, no caso especificamente do COMEM, questão de tratamento e prevenção na área das drogas. E como é que o COMEM faz, como é que o COMEM atua para garantir o cumprimento desse papel? Olha, o COMEM ele funciona com diversas mãos. Como qualquer conselho municipal, ele tem participantes do poder público, do governo, das mais diversas áreas, educação, saúde, assistência social. Funciona o COMEM, a Polícia Militar também se faz presente, e a sociedade civil, desde a OAB, comunidades terapêuticas, o caso específico do COMEM, entidades que atuam na área da prevenção, onde nós falamos e verificamos acerca daquilo que está sendo executado. Por exemplo, o município de Blumenau ele tem pactuado com várias entidades da sociedade civil, compras de vagas para as pessoas que estão com problemas de dependência química. Certo? O município de Blumenau ele faz um trabalho social extraordinário nessa área. E também, por outro lado, trabalhamos na área da prevenção, que é um dos pontos que nós vamos tratar adiante. Por quê? Às vezes, com o usuário que já tem problemas, nós temos que tratar com tratamento. Mas existe uma geração que está crescendo, que está muito exposta hoje às drogas. E nós temos que trabalhar a política de prevenção de uma forma moderna, prática e efetiva. Que estrutura que o Conselho possui para aplicar as suas obrigações? O Conselho ele não tem, de fato, uma estrutura. Ele é um conselho. Ele é consultivo, mas ele não é executor dos processos. Ele estabelece políticas, ele estabelece aquilo que está sendo executado nas suas mais diversas áreas, dá sugestões, sugestiona, e a partir disso ele verifica o que está sendo executado no município. Bom, falando em prevenção, como o senhor falou, amanhã acontece uma roda de conversa sobre prevenção de drogas e violência nos espaços escolares. Isso. Né? Como é que vai ser esse evento? É um evento extraordinário, Jorge. O PROERD, todo mundo conhece o PROERD, já tem 21 anos que ele já atua nas escolas, ele já formou só na cidade de Blumenau 78 mil alunos trabalhando acerca de prevenção. E o município de Blumenau tem o Dia Municipal do PROERD. E aproveitamos esse dia para fazermos uma roda de conversa acerca de prevenção, ao acesso às drogas, acesso à violência, e como nós podemos, como sociedade organizada, não apenas governo, mas também a sociedade civil, o ouvinte que está me ouvindo pode participar, queremos ouvir, queremos verificar aquilo que está acontecendo na escola dos nossos filhos, na escola dos nossos amigos, naquilo que está acontecendo na nossa vizinhança. Porque a droga é um problema que afeta toda a sociedade, desde o rico até o pobre, da periferia, no centro, e nós precisamos conversar acerca desse assunto. Quem pode participar desse evento? Toda a comunidade pode participar. Quem já estará participando? Já organizações do poder público, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social, estará participando representantes da Polícia Militar e entidades que já prestam serviço na área das drogas, certo? Comunidades terapêuticas, entidades que trabalham com prevenção, e está aberto para toda a comunidade. Toda a comunidade. Por quê? Deixa eu trazer um dado bem interessante para você. Hoje, a pesquisa já diz que a experimentação da droga, e vamos começar talvez com o álcool, acontece já a partir dos 9 anos de idade. E isso é algo assustador. 9, 10, 11 anos já é a faixa onde as nossas crianças têm experimentado drogas. E nós precisamos conversar acerca desse assunto, dar instruções acerca, tanto professores como os pais, é importante saber como é que eu trato a droga.
Como é que eu falo acerca desse assunto com o meu filho? Porque existe uma técnica de como eu fazer isso. Por quê? E, às vezes, o que acontece? Se eu falar demais sobre drogas, acerca do efeito daquilo que ela gera na pessoa, eu gero curiosidade e não prevenção. E esse é um fator que nós temos que cuidar. Tanto é que a política pública sobre drogas, ela já mudou. Hoje eu não falo muito acerca do que a droga produz, mas eu começo a dizer, como é que eu começo a prevenir da vida da criança e do adolescente para que ele não vá às drogas? Vamos trabalhar a identidade dele? Vamos trabalhar acerca que ele é uma pessoa que tem valor e ele não precisa ir atrás das rodas de amigos para ele se sentir alguém? E nós precisamos tratar desse assunto. E muito, né? E precisamos tratar desse assunto em casa, né? Acima de tudo, né? Me permita trazer um dado que quando a gente fala de ciência da prevenção, nós começamos a resolver alguns assuntos. Todos nós vemos nos comércios aquela placa, proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Ok, está lá. Mas existem algumas dificuldades ali, por exemplo, e é um assunto que a gente tem tratado. Quem eu chamo quando eu vejo alguém, uma menor, tendo acesso? Mas o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é ilegal não apenas eu vender, mas o acesso à criança ao álcool, eu estou cometendo um crime contra aquela criança. Então, existe uma máxima, não vou dizer uma máxima, mas existe uma cultura antiga dizendo que eu vou ensinar o meu filho a beber dentro de casa. Isso é crime. Porque eu estou dando para o meu filho o acesso à bebida alcoólica. E pasme, Jorge, hoje a experimentação da droga, ela acontece dentro de casa, principalmente com álcool. E quem trabalha com comunidade terapêutica, quem trabalha com atendimento de dependência química, a pior droga é o álcool. A pior droga é o álcool. É pior que o crack, é pior que a maconha, pior que a cocaína. Por quê? Porque você consegue ter acesso a isso em qualquer lugar. É liberado, é legal, mas ele mata. E como é que eu estou conversando com o Sérgio Luiz Santos, presidente do Comem. Sérgio, como é que a gente trabalha isso em casa, hein, Sérgio? Qual é o correto? Como é que eu começo? Em que momento eu, pai, devo começar a trabalhar esse assunto em casa e de que forma eu devo trabalhar isso? Até como você falou, para não gerar a curiosidade, né? Exatamente. Desses jovens. É uma série de fatores. Vamos pegar apenas um aspecto. Nós temos que cuidar muito do seio familiar. A família tem que ser protegida. Se nós formos estudar e conversar com o dependente químico e entender onde que ele começou, por que ele começou a usar, por que uma criança vai ao uso de um álcool ou por causa de uma outra droga, geralmente é uma dor que ela está sofrendo. E a maioria das vezes é fruto de uma vulnerabilidade familiar. E aí como é que eu começo a cuidar dele para ele não ir para as drogas? E é um ponto muito importante isso. Eu começo a dizer, cara, você é uma pessoa que tem valor. Você não precisa ir atrás do seu melhor amigo para você ser aceito. Sabe, você não precisa resolver, às vezes, um problema de uma falta de paternidade que ele tem com a droga. Vamos buscar outros meios, vamos buscar o meio de um lazer apropriado. Por exemplo, os pais, é importante passarem tempo com seus filhos. Não diante de uma tela, mas tempo de lazer, tempos de qualidade. Porque hoje nós vemos uma sociedade onde os filhos eles estão órfãos de pais vivos. E essa falta de um pai presente, de participar do dia a dia da criança, faz com que a criança ela busque preencher alguns vazios com aquilo que ela não deveria. Que é o álcool, que é as drogas, daí tem ali o narguilé, que é permitido, tem uma série de drogas que as crianças têm acesso. Que eu preciso dizer, filho, isso aqui não é o caminho. Mas pai, eu quero me divertir, então vamos buscar outras formas. Vamos trabalhar lazer, esporte. Esporte é algo extraordinário para trabalhar com prevenção. Se os pais começam a colocar, por exemplo, os filhos numa academia, sabe, numa atividade esportiva regular, ele começa a se sentir útil. Ele começa a desenvolver, a liberar hormônios que ele se sente feliz, ele se sente com realização, e ele não vai buscar na droga algo para ele se sentir bem. Porque ele já tem isso de outras formas. Eu preciso trabalhar ênfases positivas na prevenção.
Nós vivemos na capital nacional da cerveja. Nossas festas são regadas à cerveja. Isso pode ser um incentivo, pode mexer com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. O cidadão, por exemplo, né, que tem na área de lazer dele, em casa, ele final de semana relaxa, toma sua cervejinha, sim, bebe em casa, ele está cometendo alguma falha? Eu até vou mudar. Quais são os erros mais comuns que a gente comete nesse sentido do beber socialmente? Vamos lá. Você me colocou numa saia justa aqui sobre cidade da mas cerveja. Nós somos, né, exato, presidente? Não dá para fugir disso. Eu né? entendo, mas e eu tenho um posicionamento claro sobre esse assunto. Mas esses dias numa fala na Câmara de Vereadores, na Palavra Livre, falando sobre o dia do álcool. E vamos pegar o do álcool. O álcool hoje, apenas esse recorte do álcool. O álcool hoje é o causador número 1 da violência doméstica. Número 1 da violência doméstica. A maioria está alcoolizado. Está alcoolizado. E às vezes, dependendo o grau, mas ele está alcoolizado. Ele se passou. Certo? Então, é um problema. Outro fator que é determinante, acidentes de trânsito. Quantos estão de fato envolvidos com álcool? É enorme. Existe uma cultura, e essa é uma cultura social, que é um problema, onde que se coloca na mesma frase, quase que fosse um sinônimo, diversão com bebida alcoólica. Sabe aquela questão, tem festa, tem que ter álcool. Né? E eu não estou usando nenhum dogma moral, estou apenas colocando algo onde que, se dentro da minha casa, se eu associo, pego aquela criança de 5, 6, 7 anos, que ela sempre associa a ver qualquer celebração dentro de casa, ela percebe que tem que ter bebida alcoólica para ter festa, como alguns dizem, não, para ter festa tem que ter álcool. Qual vai ser a cultura que ela vai crescer? Que se eu celebrar daqui a pouco o meu aniversário, eu preciso ter álcool. Então, e isso vai gerando o quê? Vai gerando experimentação, e ela começa a perceber, e aí começa a ter os problemas. Por quê? Digamos que nós temos uma criança que ela é tímida. E o que é uma das primeiras características que o álcool ele gera numa qualquer pessoa? Ela diminui as barreiras de timidez. E aquela pessoa tímida, ela percebe que com o álcool, ela começa a ser aquilo que ela gostaria de ser. Desinibida, extrovertida. E ela encontra na cabeça dela, cria qual conexão? Que o álcool faz eu ser alguém popular. O álcool faz eu ser alguém desinibido, que chega naquela menina, chega naquele menino. O álcool faz bem. E aí qual é o problema? Como é que eu deveria tratar a timidez? Com treinamento de habilidade social. Certo? Em vez de tratar que o álcool trabalha a minha timidez, eu tenho que trabalhar com ele uma ferramenta que fala-se muito, que é comum hoje, treinamento de habilidade social. Como é que eu trabalho com uma criança para ele perder a sua timidez? Como eu trabalho com a criança a oratória? Como eu trabalho com a criança atividades onde que eu posso conseguir aquilo que eu desejo sem precisar usar de uma droga? Que daqui a pouco vai me trazer um problema social absurdo. Isso é um dado interessante, né? Agora, como é que a gente se prepara para isso, que é outra questão também, né? Nesse sentido. O senhor vê algum problema da família se reunir no final de semana e na mesa ter álcool? Não. Por exemplo, o problema não é o álcool pelo estar álcool. Presente ali. Estar presente, certo? Mas a questão é, se eu começo a relacionar sempre festa... Álcool com felicidade. Com felicidade, certo? Prazer com álcool. Essa conexão numa vida de um menor que ele não tem os seus princípios e valores formados, eu estou gerando uma conexão muito perigosa na minha família. Então, essa é a atenção que tem que se ter. Então, exatamente. Nesse sentido aí. Exatamente. Né? As escolas podem ser um termômetro da situação da drogadição e da violência infanto-juvenil? Ou as escolas são o termômetro? São o termômetro. Porque tudo acontece na escola. A escola, hoje, se for medir uma sociedade, vai para a escola. Hoje nós temos problemas, e eu não vou nem abrir muito alguns detalhes, que nós como conselho às vezes recebemos. Nós temos crianças às vezes chegando alcoolizadas na escola, porque
Temos isso. Violência, tráfico, acontece na escola. Um dado que é interessante, às vezes, a primeira experiência que a pessoa tem com uma droga um pouco mais pesada, às vezes a maconha, o crack, é com o melhor amigo. E o melhor amigo está onde? Na escola. E as professoras, eles precisam ser... E deixa eu fazer um parênteses aqui muito importante. A Secretaria de Educação na cidade de Blumenau, ela tem uma diretoria que só cuida desse assunto. E é extraordinário isso, o cuidado que a cidade de Blumenau tem nessa área. Certo? Mas ela não dá conta. Ela não dá conta. Então nós precisamos ter a equipe educacional mais treinada nessa área. Nós precisamos ter, dentro da política escolar, precisamos trabalhar a prevenção como se fosse qualquer outra, como eu devo trabalhar a questão de cuidado financeiro, como eu devo trabalhar a educação física, eu tenho que trabalhar cuidado com a mente. Porque a droga trabalha com a mente da pessoa. Então eu preciso trabalhar esses valores. Porque a criança, muitas vezes, ela chega na escola, às vezes uma família que está lá desestruturada, sabe? Ele vai extravasar na escola. A escola é o lugar que as crianças, elas têm um problema familiar, elas vão falar na escola. Certo? Elas têm qualquer outro problema, às vezes, que ela está passando alguma crise, ela vai estourar onde? Na escola. E nós precisamos cuidar dos nossos ambientes escolares. E isso desde a periferia até as escolas melhores, privadas, que, novamente, a droga está atingindo todas as classes sociais. Ela não escolhe classe social. E eu tenho para mim, e aí eu vou ser muito pessoal aqui, e minha fala não representa o Comem, mas é uma fala pessoal minha, como alguém que milita nessa área, e eu tenho uma professora... Vive isso, né, vive presidente? isso. Eu entendo que hoje nós temos que levar os nossos maiores esforços, a melhor qualidade dos professores, nós temos que levar para a periferia. Nós precisamos pegar aqueles melhores professores, sabe, que tenham, sabe, que estão hábeis. Nós temos que levar para as melhores escolas. Não porque aqueles que já estão lá são ruins, não, são excelentes. Eu entendo que os professores são heróis, sabe? São heróis daquilo que eles fazem. Mas muitas vezes eles estão cansados. Muitas vezes faltam ferramentas a eles, como trabalhar, como diagnosticar aquele aluno que ele está propenso a entrar no mundo das drogas. Que ele está talvez sofrendo com algo, que ele está vulnerável. Sabe, nós temos que perceber essa vulnerabilidade e começar a trabalhar. Epa, eu tenho que ser mais rápido. Essa criança está vulnerável, eu tenho que verificar com a assistente social do bairro se essa criança está sendo atendida. Eu tenho que trabalhar mais rápido com o conselho tutelar. Eu tenho que verificar o entorno dessa casa para que essa criança seja protegida. Agora, isso é uma cadeia de serviço. Claro. Essa cadeia funciona, presidente? Essa cadeia funciona? Porque se essa cadeia não funcionar, você pode levar o melhor dos melhores que não vai dar certo. O problema, daí vamos, por exemplo, o que é interessante, vamos voltar para o evento de amanhã. A roda de conversa é exatamente para nós tratarmos esse assunto. Como é que estamos tratando isso? Por isso, quando falamos de conselho municipal, ele trabalha das mais diversas áreas. Eu vou ter representante da área da educação, onde que a conversa vai ser como é que nós podemos trabalhar melhor a prevenção ali na escola. E aí tem um profissional do lado da CEMUDES, da assistência social, dizendo, olha, nós temos que trabalhar melhor a nossa parceria, nós temos que ser mais rápidos nos protocolos. Porque o protocolo existe, mas o processo tem que ser mais rápido, tem que ser mais ágil. E nisso nós esbarramos, e essa é uma realidade. A agilidade da identificação e até a prevenção. O protocolo existe, sabe? Os profissionais, eles sabem o que fazer, mas nós temos que ser mais ágeis. Esse encaminhamento tem que ser acelerado e o tratamento da família, o apoio à família tem que chegar logo. E às vezes não chega nunca. Nunca. E aí, o problema, ele é amplo, por quê? Às vezes, vamos pegar um caso assim, simples, certo? Você tem uma criança ali de 9 anos, e ele tem talvez um pai que seja alcoólico. E ele chega da casa dele, às vezes a mãe, ela sofreu uma violência. O pai alcoolizado chegando dentro de casa, ele não é aquele pai amoroso. É aquele pai que agride, certo? Porque o álcool, a pessoa ela se transforma. E aí que está o ponto que essa pessoa que precisa do tratamento, ela não reconhece o problema. A criança ela está vulnerável com esse pai alcoolizado.
E ele começa a ter pensamentos de, cara, eu vou querer usar isso também, que eu tô louco, sabe? Eu vou me revoltar com essa situação. E ele começa a usar também. E aí a assistente social, que ela é acionada, ela vai na casa. E a família e o pai muitas vezes não reconhecem o problema. Às vezes nem a mãe reconhece que esse é um problema que precisa de ajuda. Por exemplo, procurar um grupo de apoio na sua redondeza, sabe? Tem um grupo de apoio e tem muitos grupos de apoio na cidade de Blumenau, aonde que a pessoa pode ir com pessoas para conversar acerca do assunto. Às vezes uma mãe que tem um filho que é dependente químico, e ela é codependente, ela sofre tanto quanto o filho. Ela precisa buscar ajuda. E as pessoas, elas têm uma dificuldade, hoje em dia, Jorge, que cada dia mais estão se isolando. E a pessoa que ela se isola, ela não aprende a tratar dos seus problemas e a conversar acerca dos seus problemas. E esse é um desafio hoje que os profissionais que atuam na rede têm encontrado. As pessoas, elas têm dificuldade de abrir os seus problemas, porque nós vivemos uma sociedade da aparência. Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? A chegada das redes sociais mudou muito o comportamento das pessoas. Porque nós temos um conceito hoje de vitrine. Eu preciso me mostrar uma foto bonita de quem eu estou vivendo, mas eu não começo a falar do meu porão, que está todo bagunçado. E aí faz com que os problemas que eu tenho, eu não trato eles, eu não tenho ambientes seguros, onde que eu possa abrir os meus problemas, onde eu não vou ser julgado, onde eu não vou ser escanteado, porque eu não estou respondendo de acordo com a grande massa que é. E esse é um problema que tem que ser enfrentado. Por isso, quando você fala em prevenção, nós trabalhamos muito, as várias entidades que trabalham na área, com pequenos grupos de conversa. Vamos conversar sobre esse assunto? Porque você tem que criar mecanismos onde que a pessoa tem a liberdade de falar. Vou dar um exemplo de nós temos uma OSC, certo? Não como COMEM, mas como atuante no terceiro setor. E nós trabalhamos prevenção com adolescentes de 9, 10, 11 anos, nessa faixa etária até maior. E numa roda de conversa, falando acerca da identidade de uma pessoa, do valor que ela tem, que ela é bela, de valorizar o seu valor. A minha esposa estava conduzindo essa intervenção e ela perguntou para um grupo de meninas, era uma roda de 5 pessoas, o que você tem de belo? E se assuste, Jorge, as meninas falaram, eu não tenho nada de bonito em mim. Uma criança de 9 anos que ela chega e diz isso, ela diz assim, é uma pessoa extremamente vulnerável, porque ela está atrás de aceitação. Porque a pessoa que ela não reconhece valor nela mesma, ela busca valor nos outros. E aí começa a entrar a droga. Porque ela tem que entrar na massa para ela se sentir valorizada. E aí os mecanismos que ela tem de prevenção, que precisam ser construídos, não atuam. Nós pais não somos muito preparados para enxergar esse tipo de situação e muitas vezes no dia a dia, na batalha pelo dia a dia, a gente deixa passar muita coisa, né? É verdade. Por isso é importante a gente aqui falar muito, né? Para as pessoas pararem um pouquinho e refletirem. Bom, presidente, no próximo sábado haverá uma ação no Parque Ramiro Ridiger pela passagem do Dia Mundial do Programa de Educação de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que vai ser realizado lá no Parque, presidente. Convida aí a nossa audiência para participar. Você que está me ouvindo, vá no Ramiro Ridiger, no sábado, a ação será das 9 da manhã até as 12 horas. É uma ação de conscientização. Nós vamos estar distribuindo botões, nós vamos estar falando muito de vida saudável. Vida saudável, vai ter lá uma mesa de frutas, nós vamos conversar, vai ter atividades das mais diversas. Para quê? Para conscientizar a população, que é necessário todos nós aprendermos prevenção. Jorge, prevenção, você colocou algo que para mim é pontual. Nós pais não estamos preparados para tratar esses problemas. Nós não fomos ensinados. Certo? Não tem um curso, né? Seja pai eficiente. Sabe, não existe o curso. Mas hoje já existem ferramentas. E esse que é o ponto extraordinário. Então, você que vai estar no Ramiro Ridiger, no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, apareça lá, vai ter um quiosque ali na Ramiro Ridiger. Vai lá, vai ter um pessoal que, se você quiser conversar acerca desse assunto, vai ter as entidades que prestam serviço, estarão lá. Você quer tirar alguma dúvida de como proceder, de como conhecer mais a questão da prevenção, vai lá, procure. Sobre também amanhã, na quinta-feira, posso dizer o link?
Claro. Deixa eu lá fazer uma propaganda aqui. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, ali no Profamília, na rua do Profamília, do lado da Ramiro Ridiger, no prédio dos adolescentes, certo? Tem 2 prédios ali do Profamília. Nós estaremos tendo uma ação e você precisa fazer a inscrição, que nós precisamos apenas ter a ideia de quantas pessoas vão participar, mas está aberto para a comunidade ir e falar. No Instagram, Semudes Blumenau. Instagram, Blumenau Semudes, @Blumenau Semudes. Tem lá um linkzinho, evento Comem. Clica lá, coloque seu nome, os seus dados e vai lá participar dessa roda de conversa. É importante, né? Para entender tudo o que acontece. Por que acontece, como acontece. Nós precisamos falar desse assunto. Por quê? A partir do momento que nós começamos a falar desse assunto, nós estamos preservando a próxima geração de blumenauenses. E o número de usuários, Jorge, tem só aumentado. As comunidades terapêuticas não têm dado conta. É muita gente usando drogas. E nós temos que trabalhar as crianças e adolescentes para que elas sejam prevenidas. A próxima geração seja uma geração saudável. Então você, pai, que está me ouvindo, vá lá amanhã, participe dessa roda de conversa. Ou então na sua escola onde você participe, converse com a direção, com a coordenação, diz, olha, eu queria que aqui tivesse um trabalho sobre prevenção de drogas, eu quero conhecer mais esse assunto. Vá na escola, pergunte, vai no CRAS, perto ali da sua casa, converse com as assistentes sociais, olha, eu gostaria que aqui no CRAS nós tratássemos desse assunto. A sua reivindicação irá chegar no Comem, irá chegar nos órgãos responsáveis e nós iremos até você. Que bom, é isso aí. A gente precisa ter mais conhecimento para poder saber lidar com as situações, as adversidades que vão aparecendo, e essa é uma. Só quem tem uma pessoa nessa situação na família sabe o quão difícil é conviver com isso, né? Desesperador em muitos casos essa situação. Presidente, obrigado pela participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado, Jorge. Obrigado pela oportunidade dada pela Rádio Itaberá Bandeirantes. E eu espero ver você, ouvinte, amanhã ou no sábado pela manhã, lá na Ramiro Ridiger, para nós nos encontrarmos. Muito obrigado. Sérgio Luiz Santos, presidente do Comem, o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, falou hoje aqui com a gente sobre o trabalho do Conselho. Agora 11h38.